Olá a todos, me chamo Bruno Almeida de Carvalho Silva e junto com a Isabela Cristina Porto Assunção apresentaremos nessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia o trabalho chamado Extração de Compostos Bioativos a partir de produtos naturais. Nós somos do Laboratório de Termodinâmica Aplicada e Biocombustíveis, o LTAB, coordenado pela professora doutora Marisa Fernandes Mendes, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bom, primeiramente, gostaria de introduzi-los ao processo de extração de produtos naturais, que se resume na utilização de um solvente, tendo como matéria-prima uma espécie vegetal e assim adquirindo um extrato. Neste extrato se encontrarão compostos bioativos que terão um potencial biológico. Mas o que seria um potencial biológico? Bom, um exemplo de um potencial biológico poderia ser do chá verde a capacidade de combater uma gripe, a camomila ter um poder calmante sobre uma pessoa, o boldo poder tratar um problema digestivo e do hibisco um potencial diurético. Aqui nós queremos encontrar espécies vegetais que tenham compostos bioativos com potencial antitumoral, ou seja, que combatam o câncer. Mas por que combater o câncer? Bom, primeiro quero situá-los na problemática do câncer. O câncer tem mais de 600 tipos e foi responsável por 9,6 milhões de óbitos em 2018. Isso correspondeu, neste ano, uma em cada 6 mortes. Neste mesmo ano, ele também tiveram 18,1 milhões de novos casos. Ainda assim, o que mais preocupa são os seus números de novos casos para 2040, ou seja, daqui a 2 décadas, que isso vai ser de 29,4 milhões de novos casos. Isso se potencializa em regiões de baixo IDH, ou seja, nas regiões mais pobres do globo, devido à precariedade do seu sistema de saúde. Com isso, a importância do combate ao câncer é que é um grande problema de saúde mundial, afetando milhões de pessoas anualmente, sendo países ricos ou pobres, e tendo a projeção para os seus números de incidência e mortalidade aumentando drasticamente para as próximas 2 décadas. E nisso se faz necessário ampliar as opções terapêuticas para os pacientes, com garantia de acesso seguro de plantas medicinais. Na importância para a sociedade, encontra-se o aumento da taxa de sobrevivência nos países mais pobres do globo e também ampliar as opções terapêuticas. As terapias convencionais, denominadas antineoplásicas, são a quimioterapia e a radioterapia, causam diversos efeitos colaterais devido à sua baixa seletividade, porque elas matam não somente as células tumorais, mas também as células saudáveis do corpo. É aí que entra o uso de plantas medicinais e fitoterápicos no combate ao câncer, porque além de ser um tratamento alternativo, é de melhor acesso para populações mais carentes, o que tornaria o combate ao câncer uma coisa mais ampla entre a população mundial. E nisso, a nossa motivação se encontra em utilizar a elevada biodiversidade de medicina popular brasileira para o desenvolvimento de tratamentos alternativos com menos contraindicações no desenvolvimento de fármacos, utilizando os compostos de ação anticancerígena, explorando diversos métodos de extração. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é extrair compostos bioativos utilizando diversas espécies vegetais, sobretudo as espécies nacionais, e também na realização de ensaios da atividade biológica, a fim de verificar os efeitos dos extratos em diferentes linhagens tumorais, ou seja, catalogar quais diferentes espécies vegetais são eficientes contra tais linhagens tumorais. Linhagens tumorais eu quero dizer câncer de mama, câncer de próstata, entre outros. Agora passarei a palavra para Isabela. Obrigado pela atenção. Olá, eu me chamo Isabela Assunção e agora eu vou dar continuidade à apresentação já iniciada pelo Bruno acerca da extração de compostos bioativos a partir de produtos naturais. Como o Bruno falou anteriormente, um dos nossos objetivos é de realizar o processo de extração empregando diferentes espécies vegetais. Aqui nesse slide a gente tem exemplos
de algumas plantas brasileiras que já foram estudadas por pesquisadores e, segundo a literatura, elas apresentam potencial antitumoral contra alguns tipos de câncer. O primeiro exemplo é o da pimenta preta, muito utilizada na culinária nacional e que tem efeito anticancerígeno contra o câncer de mama. Já o mamão do mato, uma espécie nativa da Mata Atlântica, ela age contra câncer do tipo de mama e colo de útero. Enquanto isso, a erva baleeira, que possui efeito antitumoral contra câncer de esôfago e mama. Contra a leucemia, aqui temos dois exemplos. A araticum, uma planta do cerrado brasileiro, cujo nome é de origem indígena e vem do Guarani, e a envira, que é uma espécie muito comum nas regiões norte e centro-oeste. Enquanto isso, a aroeira vermelha é uma espécie que apresenta potencial antitumoral contra câncer de ovário e próstata. Mas agora, a gente precisa entender como que esses compostos vão ser extraídos a partir dessas fontes vegetais. Bom, a gente tem como métodos de extração os métodos convencionais, também chamados tradicionais, e os métodos alternativos, algumas vezes denominados tecnológicos. Os métodos convencionais têm como, por exemplo, os processos de infusão, decocção e maceração. Mas como que eles acontecem? A infusão é quando a gente vai verter o solvente sobre a matéria-prima vegetal a ser extraída. Um exemplo é o preparo de chá. A gente, nesse caso, tem como solvente a água, que é vertida sobre alguma erva. Pode ser, por exemplo, a camomila, o boldo, o hortelã, e assim se dá o processo de infusão. Já na decocção, a erva ela vai ser fervida em conjunto com o solvente, enquanto que na maceração, o material vai ser macerado, moído, amassado, junto com esse solvente. Dentre as técnicas convencionais, a extração por Soxhlet é muito utilizada nos laboratórios. Esse método vai empregar solventes orgânicos para a extração dos compostos de interesse. São alguns exemplos de solventes: o hexano, o etanol e o metanol. Essa extração ela é uma extração dita contínua, que ocorre sob refluxo, e é uma técnica de fácil execução. Contudo, a sua maior desvantagem é que ela pode causar a degradação térmica de alguns dos compostos de interesse por causa da elevada temperatura durante o processo. Nesse caso aqui no vídeo da esquerda, que foi adaptado de Rosset de 2015, a gente tem um exemplo dessa extração por Soxhlet. Bom, aqui a gente tem no balão o solvente, a matéria-prima vegetal é inserida num cartucho que fica localizado no Soxhlet, e no topo temos um condensador, por onde a água é recirculada à temperatura ambiente. Se a gente observar, o balão está localizado sobre uma estrutura, que é, na verdade, uma manta de aquecimento. Ou seja, a manta ela aquece o solvente, que vai passar da fase líquida para a fase vapor, e que vai subir nesse equipamento. Ele vai seguir um sentido ascendente. Ele passa na forma vapor pelo material vegetal, e quando ele encontra o topo do equipamento, que é justamente a região do condensador, em que a água está numa temperatura menor do que a do solvente que atingiu essa região, ele retorna para o estado líquido. A gente pode até ver as gotículas que caem sobre o material. Quando a altura do solvente, presente no Soxhlet, ele fica acima da altura do sifão, que é a estrutura de vidro, da lateral, esse material ele é depositado no fundo junto com o solvente. Nesse caso, a outra desvantagem da técnica é que, no fundo, a gente vai obter, então, o solvente mais o produto de interesse, sendo, portanto, necessárias etapas adicionais para eu remover o solvente e purificar o meu extrato, que é como a gente chama esse produto resultante de um processo de extração. Com isso, por causa dessas desvantagens das técnicas tradicionais, no Laboratório de Termodinâmica Aplicada e Biocombustíveis, a gente desenvolve uma pesquisa empregando um método alternativo, que é o da extração supercrítica. A extração supercrítica, ela usa enquanto solvente um fluido supercrítico. Mas o que seria, então, esse fluido supercrítico? A gente conhece que existem 3 estados da matéria mais comuns: o sólido, o líquido e o gasoso.
Contudo, o fluido supercrítico, ele é qualquer fluido, ou seja, qualquer líquido ou gás que se encontre acima das suas condições críticas, seja de temperatura crítica, representado aqui no eixo horizontal, ou a pressão, representada no eixo vertical. E a gente utiliza muito como fluido supercrítico o dióxido de carbono. Mas por que razões, será que o dióxido de carbono é utilizado como solvente nesse caso? O dióxido de carbono ele é altamente disponível, ele possui um custo baixo, ele é inerte, ou seja, ele não vai reagir com a matéria-prima a ser extraída. Ele também é atóxico, porque, por exemplo, como eu mencionei, o hexano ele é muito comum na extração por Soxhlet, mas o hexano ele é um solvente orgânico que é cancerígeno, por exemplo, então ele possui toxicidade, o que não acontece com o dióxido de carbono. E, além disso, de um ponto de vista mais teórico desse processo, as condições críticas do dióxido de carbono são relativamente baixas, porque a gente observa que a temperatura crítica dele fica em torno de 31 graus Celsius, que é uma temperatura baixa e adequada para a extração de produtos naturais, porque a gente vai conseguir evitar aquele problema das técnicas tradicionais, que é o da degradação dos componentes. Aqui na figura adaptada de Bessa e colaboradores do ano de 2020, a gente mostra um esquema de como que aconteceria esse processo na unidade experimental. Bom, a gente vai ter aqui um extrator, onde será alimentada a matéria-prima vegetal. Esse extrator ele é fechado e ele possui 4 conexões, uma superior, uma inferior e 2 laterais. Nas conexões laterais, a gente vai ter, na parte de baixo, a entrada e na parte de cima, a saída de água. Essa entrada e saída de água é conectada no que a gente chama de banho termostático, que funciona como um chuveiro. Ele é um equipamento que vai possuir uma resistência que tem por função aquecer a água que está ali localizada, e aí a gente vai recircular essa água aquecida pelo extrator. Já na parte inferior, o extrator ele é conectado a uma linha de dióxido de carbono pressurizado. Então, a gente vai ver aqui que mais à esquerda a gente vai ter um cilindro de dióxido de carbono que está conectado numa bomba de alta pressão e, por sua vez, ele é conectado ao extrator. Já na parte do topo, a gente vai ter um manômetro, que é o equipamento responsável por mostrar qual é a pressão do sistema. E também uma válvula que a gente chama de válvula micrométrica e que, através da sua abertura, a gente faz a coleta da amostra, denominada analito. Aqui o processo é interessante porque, com a abertura dessa válvula, o CO2 ele vai passar para o estado gasoso. Então, a gente vai conseguir a obtenção do produto puro. Como eu falei, pelo CO2 ele ser um material atóxico, esse é o método verde, que não polui o ambiente. E que também a gente diz que possui uma alta seletividade. Por quê? Porque eu posso mudar as condições de pressão e temperatura, desde que eu as mantenha naqueles valores maiores do que as condições críticas, e assim eu consigo priorizar a extração de um determinado grupo, de um determinado componente presente na minha matéria-prima. E é isso que a gente chama de seletividade. No caso da técnica de extração por fluido supercrítico, existe um alto custo associado aos equipamentos. Com isso, essa metodologia é indicada para a obtenção de produtos com elevado valor agregado. Isso seria o quê? Produtos que pequenas quantidades tenham um alto valor comercial. Aqui no próximo slide a gente vai observar uma foto da unidade experimental de extração supercrítica encontrada no LTAB. À direita a gente tem o extrator, onde estão as conexões feitas, com as mangueiras que vão ser ligadas ao banho termostático. Na parte inferior a gente tem a conexão, à linha de dióxido de carbono pressurizado. O equipamento azul é a nossa bomba de alta pressão e à esquerda dele fica o cilindro de dióxido de carbono. Por último, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o ensaio de atividade biológica, já que o Bruno também mencionou que esse seria o nosso segundo objetivo, verificar se os compostos que foram extraídos da planta, eles apresentam, de fato,
algum potencial antitumoral. Bom, a planta, a gente pode utilizar diversas partes delas. A gente pode pegar a semente, a raiz, o tronco, as folhas. Nesse caso aqui, eu estou representando o uso das folhas de uma determinada espécie. Essas folhas serão submetidas a um processo de extração para a obtenção do extrato da planta. Esse extrato, ele vai ter diversos componentes, mas alguns deles vão ser compostos bioativos. Esses compostos bioativos vão ser isolados dessa amostra e vão proceder para um teste in vitro. Por que o teste é chamado in vitro? Porque ele acontece numa vidraria, digamos assim. A gente vai cultivar células doentes, né, de algum tipo de câncer, por exemplo, leucemia, mama. E aí, esses compostos bioativos que foram isolados do nosso extrato vão ser adicionados, né, nesse ambiente e a gente vai poder verificar o comportamento das células frente à ação desse composto. Ou seja, vamos verificar se o composto ele foi capaz de inibir o crescimento, de evitar o crescimento dessas células doentes, se ele foi capaz de destruir as células cancerígenas e outras análises similares. O teste in vitro ele é o primeiro ensaio importante para a cadeia de produção de um fármaco e após a realização de testes in vitro e de resultados satisfatórios, atendendo a todos os padrões de qualidade, prosseguiria-se então para o ensaio in vivo, que é quando a gente vê o uso de pequenos camundongos e animais semelhantes. Então, essa é a nossa linha de pesquisa, né? Isso que a gente faz para a extração dos compostos bioativos. Espero que vocês tenham gostado. E eu também gostaria de apresentar um pouquinho da nossa equipe do laboratório. Bom, o laboratório ele é coordenado pela professora doutora Marisa Fernandes Mendes. A gente tem também a Renata Vilas Boas, participante pela parte do pós-doutorado. Eu, Isabela Assunção, sou aluna do mestrado, né, do programa de pós-graduação em Engenharia Química da universidade, assim como a Ana Guimarães. E nós temos 3 bolsistas de iniciação científica, a Gabriela Schemp, a Laura Almeida e o Bruno Almeida, que foi quem começou essa apresentação. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e a sua atenção durante esse tempo. Muito obrigada.